Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai introduzir alguns conceitos básicos do magnetismo. A gente vai ver alguns conceitos elementares e o que é essa área, né? Que é de grande importância para a ciência e para algumas aplicações tecnológicas. Então a primeira coisa é tentar compreender um pouco da história, né? A ideia do magnetismo, ela surge devido a um efeito que foi observado há bastante tempo atrás, né? Há muito tempo, há 2.500 anos atrás, esse foi o primeiro relato que se tem. Foi feito pelos gregos, e eles perceberam que uma pedrinha chamada magnetita, que no caso, né, viria a ser o ímã, ela atraía alguns pedaços de ferro e se atraía, né, mutuamente. Então aqui tem a foto desse mineral. Esse primeiro relato é dessa região chamada magnésia, né? Daí vem o nome do magnetismo, né? Tem a ver com por conta dessa localização. Então aqui tem uma fotinha do mineral que representa essa magnetita, que é uma pedra que é considerada um ímã permanente, tá bom? Então a ideia da palavra do ímã, ela vem do francês aimant, que significa amante, né? Em relação à sua característica de atração. E a gente sabe, é claro, né, que o ímã não só atrai, ele também repele, e isso torna ele bastante interessante. Outra aplicação importante, que data também de muito tempo atrás, né, no século I a.C., a China, nas suas grandes navegações, usava a magnetita pendurada por um fio. E os navegantes chineses, né, percebiam que ela sempre apontava na mesma direção. Esse é o primeiro relato que se tem de o uso basicamente, né, de uma bússola, que a gente vai ver mais adiante com detalhes, né, o que vem a ser uma bússola, mas a princípio a gente pode entender como sendo um objeto que sempre aponta na mesma direção, tá bom? Então esse primeiro relato do uso da magnetita como uma bússola veio lá das navegações chinesas, isso no século I a.C. Bom, e o que vem a ser os ímãs, né? O imã a gente pode entender como alguns corpos, né, que vão apresentar fenômenos notáveis, e esses fenômenos a gente vai chamar de fenômenos magnéticos. Então são quatro fenômenos que a gente vai listar aqui que caracterizam o ímã. Primeiro, eles atraem fragmentos de ferro, né? Então o ímã naturalmente ele vai atrair esses fragmentos, esse pó de ferro, né? Atrai geralmente nos seus extremos, onde o campo magnético, a gente vai ver o que é isso, né? É mais intenso. Então aqui tem uma representação e aqui seria um processo experimental. Uma agulha imantada, né? E aí o farelo, o pó de ferro, né? Sendo atraído nos seus extremos. Segundo ponto importante, né? O que um ímã também produz? Quando a gente suspende ele pelo ar, né? Aqui através de um fio e deixa ele livre para girar, esse cara vai sempre apontar na mesma direção. Isso a gente vai ver que é coerente, né? Devido ao campo magnético terrestre. Isso é uma característica também de um ímã. Ele sempre vai apontar o seu norte magnético para o norte geográfico, o seu sul magnético para o sul geográfico, tá bom? Então, quando suspensos de modo que possam girar livremente, eles orientam-se aproximadamente na direção norte-sul geográfica do lugar. Por conta disso, eles ganham dois nomes, né, para os seus polos, duas regiões. Então a gente separa um ímã em duas partes. A parte que corresponde a um polo norte do ímã e a outra parte corresponde ao polo sul. O polo norte do ímã a gente pode entender como sendo aquela parte que vai apontar sempre para o norte geográfico, e o polo sul é a parte que vai apontar, né, para o sul geográfico. Então daí vem essa separação entre sul e norte de um ímã. Terceiro, né? Terceira característica importante entre eles. O ímã, eles exercem forças mutuamente, né? Força de atração ou repulsão. Isso conforme a posição que eles vão ser colocados. Então, o que a gente tem aqui, ó, por exemplo, quando você aproxima o ímã do outro, os dois polos norte e norte, percebe que eles vão sofrer uma força de repulsão. Quando você aproxima polos, né, de nomes diferentes, eles sofrem uma atração nesse caso. Então daqui a gente pode perceber digamos assim, um comportamento específico, né? Então aqui é por aproximando o norte do norte, repulsão, sul do sul, repulsão, e sul do norte, atração. Então o que a gente pode concluir aqui, né? Quando a gente aproxima polos de dois ímãs com o mesmo nome, norte, norte, sul e sul, ocorre uma repulsão, tá bom? Quando a gente aproxima polos de nomes diferentes, ou seja, norte e sul, né, ou sul e norte, o que a gente percebe é uma força de
atração. Em qualquer um dos casos, essa força que surge, ela não precisa de contato. Então, ela é chamada de força de ação à distância. Tá bom? E, claro, devido a ela surgir por conta de uma interação magnética, é uma força magnética. Então, essa experiência ela mostra para a gente, que, em resumo, né, que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Beleza? Quarto ponto importante, que caracteriza também o ímã, quarto e último, né? Quando a gente corta um ímã transversalmente, cada parte vai constituir um ímã completo. Ou seja, não tem como você ter um monopolo magnético. Você corta um ímã exatamente no meio, e você vai ter duas pedrinhas agora. Essas duas pedras continuam se comportando como ímãs, tá? É claro que existem algumas exceções que a gente vai ver que existe a possibilidade de você desmagnetizar um objeto. Isso pode ocorrer de duas formas, né? Uma pancada muito forte ou altas temperaturas. Nesses dois casos você pode desmagnetizar o seu ímã, tá bom? Então a gente está considerando que você está quebrando esse ímã sem desmagnetizar ele. Então quando você tem um ímã, uma barra grande, parte esse cara no meio, você pensa, criei dois monopolos magnéticos. É errado. O que você tem são dois ímãs. Tá? Isso constitui esse princípio da inseparabilidade desses polos. Por que isso ocorre? Né? Quando a gente vai olhar para a escala microscópica, o que a gente tem é uma organização, digamos, de ímãs elementares. Né? Quando o objeto está desmagnetizado, esses ímãs elementares eles estão arrumados de forma aleatória. Então, eles não estão contribuindo um para o outro. Na realidade, estão basicamente se anulando. Quando você faz com que esse cara se torne um ímã, né? O que você faz é com que esses ímãs elementares eles se orientem numa mesma direção. Então, o que justifica essa inseparabilidade é que quando você corta esse cara, essa organização se mantém. Então, você continua tendo, né, no caso, os dois ímãs. Né? Agora, dois ímãs. Então, um detalhe importante também é que a origem do magnetismo está lá no spin do elétron. Tá bom? Talvez é uma coisa que vocês já viram dentro da química. E aí a observação importante é que quando você quebra esse ímã, como a gente viu, gera dois novos ímãs. Então não tem como você ter um monopolo magnético. Ou seja, não tem como você ter só um norte ou só um sul, né, de um ímã. Tem que ser um ímã completo ou não existe ímã. Beleza? Então não tem monopolo magnético. Forças de ação à distância, né? Temos três situações aqui, no caso. Uma pessoa penteando o cabelo, um ímã traindo pregos e uma maçã caindo da árvore. O que esses três caras têm em comum? Primeiro, os cabelos se arrepiam devido à ação, né, da força elétrica. Quando o pente passa no cabelo, ele sofre, né, um processo de eletrização por atrito. Então, o que ocorre ali é o contato, né, digamos assim, entre dois objetos carregados. Daí vem o princípio dessa atração devido à força elétrica. Atração ou repulsão, no caso, né? O ímã aqui também, né? Ele está atraindo os pregos devido à força magnética. O prego é composto de ferro, uma substância ferromagnética, tende a se atrair fortemente, né? E o último, a maçã cai porque a Terra está atraindo a ela devido à força gravitacional. Nos três casos, a força elétrica, força magnética e força gravitacional, essas três forças surgem sem que haja necessidade de um contato direto. Devido a isso, a gente fala que essas forças são forças de ação à distância. E para a gente explicar essas ações, né, de força à distância, a gente introduz a ideia de campo. Tá bom? Então, essas três forças são forças de ação à distância, porque elas não precisam de um contato direto. E aí vem a ideia do campo magnético para justificar então essa interação à distância de um objeto magnético com outro. Né? Então, o conceito de campo. A gente pode entender como uma região do espaço que envolve o ímã. Então, tem uma região aqui no entorno desse ímã, que se a gente colocar uma bússola, lembrar que a bússola interage com o campo magnético, né? Ela vai se alinhar, se ajustando a esse campo magnético produzido por esse ímã. Tá bom? E uma outra ideia para esse campo magnético é que ele vai desempenhar o papel de transmissor da força magnética. Então, ele é responsável também por transmitir essa interação. Se você coloca aqui um outro ímã, nessas regiões aqui no entorno desse cara, você vai sentir, né, o seu ímã vai sentir uma força magnética. Aqui, nessa figura do meio, o que a gente tem é um ímã e essa imagem, né, de fundo, né, digamos assim, são limalhas de ferro que foram jogadas. Isso aqui é uma foto experimental mesmo.
limalhas de ferro foram jogadas sobre a superfície aqui do papel onde está o ímã, e aí perceba, né, como é que fica a organização dessas limalhas de ferro. Elas se organizam de forma a criar uma imagem, né? Essa imagem está representando, ilustrando o campo magnético gerado por esse ímã. E como que a gente representa esse campo magnético? Usando linhas de indução, né? Linhas de campo magnético, no caso, né? Como que a gente representa essas linhas? Elas sempre saem do norte e vão em direção ao sul, tá bom? Cada vetor campo magnético, se eu quiser representar, vai ser sempre tangente a essa linha. Se eu coloco uma bússola perto dessa linha, essa bússola sempre se orienta de forma tangente a ela. E é claro, o norte da bússola sempre vai apontar na direção do sul e o sul da bússola vai apontar na direção do norte. Sempre assim, seguindo aquele princípio que a gente viu. Um outro detalhe importante é que a concentração de linhas representa a intensidade do campo naquela região. Então, se eu desenho o campo aqui com uma intensidade maior, eu vou representar com um número maior de linhas. Se o campo não é tão forte, então eu não preciso representar com tantas linhas, beleza? Então, isso aqui é uma forma da gente representar graficamente o que a gente veria se a gente jogasse limalha de ferro em torno daquele ímã, tá bom? Então, um detalhe importante é que essas linhas de campo, na hora de representar, a gente representa, né? Elas saindo do norte, por isso que tem aqui umas setinhas indicando um sentido, né? Então elas saem do norte e entram no sul, sempre nessa, né? Isso aqui é sempre, tá, pessoal? Então essas forças de ação à distância que a gente viu, gravitacional, elétrica e magnética, são explicadas através da ideia de campo. Campo gravitacional, campo elétrico ou campo magnético. Bom, para explicar, né, a ideia da bússola, primeiro a gente volta um pouco lá atrás. O cara chamado William Gilbert, ele tentou explicar o porquê que a bússola sempre apontava numa mesma direção, né? Isso, como a gente viu lá no início, já se tinha já tinha análise desse comportamento desde lá do século I, né? Que já dizia que a bússola sempre apontava numa mesma direção, mas ninguém sabia explicar o porquê. Então, no livro de Magnetic, publicado lá em 1600, William Gilbert ele explicou a orientação. Ele explicando, né, a orientação que as bússolas adquirem, ele afirmou que o próprio globo terrestre vai ser um grande ímã. Então a ideia dele é que a Terra, em si, ela produz um ímã, né? Ela produz um campo magnético. E a bússola sente esse campo magnético. Daí vem esse comportamento dela de apontar sempre na mesma direção. De fato, isso é verdade. Beleza? Hoje em dia se sabe que esse campo magnético existe e é fundamental para a existência de vida na Terra. A origem desse campo magnético, devido à rotação do núcleo da Terra, beleza? Aquele núcleo, o magma, né? Que é basicamente ferro. Então essa rotação, ela dá origem a esse campo magnético, tá bom? Então se o núcleo da Terra esfriar e parar de girar, é possível que esse campo magnético deixe de existir, tá bom? Qual é a configuração desse campo magnético? Atualmente, a configuração dele ela é variável, né? Ao longo dos anos, os registros que se tem é que esse campo pode mudar. Mas o que a gente tem hoje é o seguinte: o sul magnético desse campo da Terra ele está próximo do polo norte geográfico, então tem uma defasagem aqui de cerca de 12 graus, em torno disso, né? E o polo norte magnético do o campo magnético terrestre está próximo do sul geográfico, tá bom? Então, o sul magnético terrestre, esse cara, é aproximadamente o polo norte geográfico e o norte magnético é aproximadamente o sul geográfico. Cuidado para não confundir essas ideias, tá bom? Então, o norte magnético terrestre é aproximadamente o sul geográfico. Não é exatamente em cima, tem essa defasagem, e além disso, onde está o sul magnético, está o norte geográfico. E a bússola aponta para o norte geográfico, onde está o sul magnético, beleza? Qual a importância, né, do campo magnético terrestre na proteção, né, do vento solar, por exemplo? Esse é um ponto importante que a gente tem, um ponto que justifica a importância dele na preservação da vida na Terra. Por quê? O vento solar ele é caracterizado por partículas de alta energia, né, carregadas. Seria lá os elétrons, os prótons que são emitidos devido às reações que acontecem no Sol, beleza? Então, o Sol solta plasma, essas partículas de alta energia,
E essas partículas chegam até a Terra. Quando elas chegam até a Terra, elas interagem com esse campo magnético. Lembrando que essa radiação é nociva à vida, claro, né? Quando elas interagem aqui com o campo magnético, ele trabalha como se fosse um escudo, protegendo a Terra, né, em si. E o interessante é que esse efeito de interação entre o vento solar e o campo magnético terrestre dá origem às auroras boreais. Então, esses efeitos visuais aqui que ocorrem nos polos é devido exatamente à interação entre essas partículas de alta energia com o campo magnético terrestre, dando origem às auroras boreais. Beleza? Tem outras importâncias também, né, o campo magnético terrestre. Por exemplo, no processo de telecomunicações, ele é fundamental também no processo de rota de navegação de alguns animais. Algumas bactérias também têm magnetização, têm elementos magnéticos e outras aplicações também, né? Bom, então agora a gente tem ideia de como que a bússola funciona e o que é a bússola de fato, né? Primeiro que ela é usada para orientação. Hoje em dia, claro, você tem o GPS, né? Já não se usa tanto a bússola, mas ela ainda é importante dentro de navegações e quanto à orientação. E ela é basicamente constituída de um ímã em forma de um losango, uma agulha, né, magnética. E aí, nesse caso, essa agulha tem um norte e um sul magnético. Esse norte da agulha vai apontar para o sul magnético terrestre, onde está o norte geográfico. O sul da nossa bússola vai apontar para o norte magnético terrestre, onde está aproximadamente o sul geográfico. Então, em resumo, né, o que a gente tem dessa observação é o seguinte: o polo norte magnético da bússola ele aponta para o norte geográfico, onde fica o sul magnético terrestre. E o sul magnético da bússola ele vai apontar para o sul geográfico, onde fica o norte magnético terrestre. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.